Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Algo a Dizer. O entrevistado de hoje do nosso programa é o Igor de Souza. Igor de Souza é especialista em jogo tático, ele é um exímio jogador de Counter-Strike e na modalidade FPS. Nós vamos conversar com o Igor hoje, que tem muito a compartilhar sobre sua história de superação e conquistas. Igor, seja muito bem-vindo, para nós é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada por nos dar essa colher de chá aqui no Algo a Dizer. Para nós é um verdadeiro prazer. Prazer todo meu, eu estou feliz de estar aqui. Nossa, que bom. Igor, me conta, você mora aqui há quantos anos? Eu moro aqui, vai fazer 9 anos em agosto agora. Cheguei em 2016, mais ou menos. 2016. E você é jovem, né? 24 aninhos e começou aqui no high school. Sim, comecei aqui no high school, vim e tamo aí hoje. Tamo indo. E como foi que você começou a jogar na internet? Você joga... Sim. Profissionalmente, você joga campeonatos e tudo. Joga campeonatos Sim. E tudo na internet. Como foi que você... Então, o jogo pra mim, desde que eu nasci, todo mundo da minha volta já jogava. E aí meus tios pegaram um controle do videogame e colocaram no meu pé. E eu acho que desde então eu vi que no jogo eu consigo ser normal, entre aspas. E eu acho que isso ajudou um pouco a me nivelar, né, nas pessoas, que, tipo, no jogo todo mundo é normal, todo mundo consegue jogar, todo mundo consegue fazer as coisas. Às vezes não tão bem, né, mas consegue. E aí eu acho que foi bem dinâmico, assim, eu diria. Eu comecei a jogar e eu acho que, como eu sou muito competitivo, já comecei a entrar em campeonatos, já comecei a ver que eu era bom, e aí foi dando que dava pra jogar campeonatos e eu vi que dava pra tirar uma grana dali também. Foi Nossa, que legal. E você enfrentou certa resistência, assim, de pessoas não quererem jogar com você, não quererem, porque tem um grupo, Sim. né, que é formado para que você possa montar as equipes e enfrentar uma Sim, outra. São 5 contra 5 pessoas, pelo menos esse jogo que eu jogo. Então, talvez se sofresse, eu acho que eu não percebi tanto, porque quando você entra dentro do jogo, se você é bom, você é bom. Se você é ruim, você é ruim. Independente se você a sua cor, o seu jeito, se você é mulher, se você é homem, se você é bom, você vai conseguir, entendeu? Então, tipo, e no jogo todo mundo tem braço, todo mundo tem perna, todo mundo é do mesmo jeito ali. Então não importa muito. Então acho que eu não sofri isso, não. Graças a Deus, né? Que bom. E como é que foi sua infância lá em Conselheiro Pena? Foi muito de boa. Eu fazia coisa que a maioria das crianças da minha época não fazia. Andava de cavalo, pulava do toboágua, andava de skate deitado, jogava bola na rua, chutava, quebrava um pedaço do pé, né? Mas é isso. Ia jogando. E você sentiu, assim, porque criança, nós, adultos, a Sim. gente é cheio de dedos, né? Uhum. A gente fica... Por causa de muitos preconceitos que nós mesmos desenvolvemos, às vezes a gente fica cheio de dedos. Criança não, criança é bem... Não, criança vai indo. Vai indo, né? E sem medo de preconceito nenhum, ela só vai e é isso. Tanto que muita gente queria até conectar comigo e não sabia como que fazer assim, que eles ficavam vendo, tipo... Nossa, ele tem tanta coisa que ele não pode fazer e ele tá fazendo coisa que nem eu faço, né? Que as pessoas pensavam isso, por exemplo, andar de cavalo ou andar de skate deitado, descendo um morro, eles ficavam loucos, né? É meio que isso. E a meninada, assim, era de boa, brincava e falava contigo. E... Então, tinha uns que falavam, sou sem braço, não sei o que lá, mas tipo, aí eu falava, ainda bem que você tá vendo que eu não tenho braço, né? Tipo assim, então eu meio que brincava com eles, então... E você sempre também tirou de boa, assim? Sim, porque realmente eu não tenho braço. Aí eu falava, nossa, ele é sem braço. Eu falava, ainda bem que você consegue ver, né? Já quer dizer que você não é cego, pelo menos. Então eu meio que brincava bastante, assim, com as pessoas e pra mim... O bullying, na minha opinião, ali não existiu comigo, entendeu? Porque eu sempre levava mais pra brincadeira e ia vivendo. Eu tô te perguntando isso porque eu lembro que uma vez eu vi um garoto que ele sofreu um incidente numa viagem aqui na Flórida. Ele tinha uns 8, 9 anos na época, isso já tem alguns anos. Uhum. E um crocodilo abocanhou ele. Sério? Tudo, Nossa. Sério. E quando ele voltou pra escola, o pessoal ficou, sai daí, chiclete de crocodilo e tal. Então, assim, criança não tem Não, e até filtro, é engraçado, né? Esses nomes, né? Então, tipo, você só brinca. Uhum. Eu acho que a gente não tem o que você fazer, né? Se for trabalhar com se eu não tivesse braço, eles não me zoavam. Mas você não tem, então, é isso. Uhum. E aí, quando você começou a jogar, você percebeu que você tinha o feeling pra coisa, que você tinha inclinação pra coisa e começou a jogar. E como foi essa descoberta pra você? Então, acho que essa inclinação é mais
no ponto de ser competitivo, que tem muita gente que entra e joga só for fun, que eles falam, né? Só pra se divertir. E eu não consigo estar ali sentindo que eu estou perdendo tempo me divertindo, entendeu? Que eu estou me divertindo, mas estou perdendo tempo, porque querendo ou não, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer essas coisas. E aí o fato de eu ser competitivo fazia eu treinar mais, fazia eu tentar me nivelar a galera. E aí, naturalmente, você vai entrando em time, você quer jogar mais sério, e aí você vai indo pra frente. É bem didático, assim, eu diria. Nossa, que legal. E assim, o que que tem o jogo? Eu sou leiga. Muita gente que está nos assistindo também. Como é que você joga? O que é o jogo? O que é o Então, o jogo é no computador, com mouse e teclado normal que eu uso. A maior dificuldade, na minha opinião, foi adaptar um pouco, né? Porque eu não queria colocar o pé lá em cima, igual assim. Aí minha mãe colocou um urso lá, não um urso, um puff. Não sei se você lembra. Tipo, um puffzinho e tal. E eles colocaram, aí colocou o mouse e o teclado e falou, já deu de boa. E colocou a cadeira um pouco mais baixo. E aí foi indo. Acho que essa foi a dificuldade, assim, inicial. Mas depois disso foi tranquilo. E o jogo é um FPS tático, né? Que é tiro de primeira pessoa. E aí você tem que... São 5 contra 5. E você tem que desarmar uma bomba dentro de uma casa ou dentro de um mapa específico. E tem as pessoas que não estão deixando desarmar essa bomba. Então aí vira 1 milhão de estratégias. E coincidentemente eu sou o capitão do time. De todos os times que eu jogo, eu sou o capitão. Então eu meio que tento bolar as táticas ali também. E tem que coordenar as pessoas. Tipo, você vai entrar em tal lugar. E o outro entra em tal lugar. E nós vamos entrar junto. E aí vai. Não é só a questão física, você precisa pensar. Precisa pensar bastante. Pensar e comunicar rápido, né? Pra pessoa entender. Porque o jogo ali é uma fração de segundo. Você tem 1 minuto e 50 pra fazer aquilo ali. Então é uma fração de segundo. Se você deu mole, já era. Você tá morto. E os campeonatos acontecem com que periodicidade? Você se prepara? Como é que é a Então, agora que eu estou começando um pouco mais pro lado da palestra, eu parei um pouco. Mas antigamente eu fazia muito... Tinha muito campeonato online. Que era como se fossem qualificatórios. E esses qualificatórios tem todo dia, todo mês, todo ano. Então sempre tem esses qualificatórios. E aí, se você conseguir passar, você vai para os presenciais. Que aí é bem maior. São, tipo assim, tem os majors, que eles falam, né? Que aí são, sei lá, 750 mil pessoas assistindo. Então, tipo, é muita gente assistindo, muita gente consumindo aquilo ali, né? Porque hoje os jogos estão, eu acho que, se não o maior, mas a maior fonte de dinheiro no entretenimento. Uau, é impressionante. Passando até de filmes já. Você já jogava no Brasil? Já jogava. Já jogava Sim. no Brasil, continua. E como foi que você decidiu vir pra cá, para os Estados Unidos? Minha família, meu pai veio aqui, eu tinha 10 meses, a minha avó chegou aqui, eu tinha 2 anos, os meus tios avós chegaram aqui, eu não era nem nascido. Então acho que sempre na minha casa teve aquele papo de Estados Unidos, sempre todo mundo falando de Estados Unidos. E naturalmente, os Estados Unidos é um pouco mais seguro, né? Se você quiser usar um cordão, se você quiser andar de celular no pé, essas coisas, é mais seguro aqui, pelo menos na área que nós vivemos. Então, na minha opinião, sempre na minha cabeça eu queria vir pra cá. Na minha cabeça não existia um mundo que eu não moraria aqui algum dia. E aí foi isso, eu falei, quero ir, minha mãe também queria vir, e estamos aqui. Eu sempre ouço dizer, algumas pessoas dizem que a acessibilidade, o Brasil é melhor em relação a proporcionar acessibilidade do que nos Estados Unidos. Você sentiu essa diferença? O que você Então, acha? depende das coisas. Por exemplo, eu acho que isso depende muito porque no Brasil eu usava cadeira de roda. Porque eu demorei a andar, com 8 anos que eu comecei a andar de verdade, entre aspas, né? E aí eu usava mais cadeira de rodas e tudo, então muitas partes não eram acessíveis e muitas partes eram acessíveis. E quando é acessível, por exemplo, questão de rampa, por exemplo. Vamos supor, a entrada da casa está aqui na frente e a rampa tá lá longe, tipo, muito longe. Aí você tinha que ir lá, e às vezes pra subir na escada da rampa não tinha rampa. Então é meio que isso. E aqui eu não sei exatamente, porque eu não vivi isso, porque agora eu tô andando um pouquinho mais normal. Então nessa acessibilidade eu não vi. Mas em questão, tipo, por exemplo, do governo, essas coisas, no Brasil eu recebia mais auxílio do governo do que aqui. E aqui eu sigo pessoas que são deficientes, são naturalizadas aqui, nasceram aqui, e não recebem tanto apoio igual eu recebia no Brasil, por exemplo. Sim, você aqui nos Estados Unidos, assim, você sente assim que as pessoas elas não tendem muito para essa questão vitimista e acaba fazendo com que a pessoa tenha que se virar de qualquer jeito, se esforçar mais. É que eu acho que aí já vai um pouco mais pro business dos Estados Unidos, né? Todo mundo é muito competitivo, todo mundo é muito
pra você ser bom aqui nos Estados Unidos, você tem que ser muito bom, entendeu? Então, acho que como os Estados Unidos é uma mistura de todas as culturas e tudo, então sempre vem os melhores de todos os lugares. Então, você tem que se manter ali. E se você for ficar vitimezinha, já era. Você não tem espaço. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e o Igor e a sua mãe que está aqui também, corujando o filhão, paparicando o filhão, estávamos comentando que você nunca teve esse problema de, como por exemplo, algumas outras pessoas têm, assim, de terem inclusive confidenciado, como o Nick, né, que nós estávamos conversando, que tiveram problema com depressão, já chegaram a pensar em se matar, e você não. Você sempre foi levando a sua vida e vou viver minha vida e acabou-se. Então, eu acho que, tanto de muita gente que me conhece, eu até falo, gente, não fica me mandando vídeo de gente sem braço escovando dente, gente sem braço fazendo alguma coisa, porque, tipo assim, eu faço essas coisas. Tanto que teve uma mulher que me mandou um cara sem braço malhando, aí eu peguei qualquer vídeo lá de alguém malhando e mandei pra ela. Aí ela, mas como assim? Não entendi. Eu falei, é uma pessoa com um braço malhando. Entendeu? Pra ela bem que se ligar, que tipo, eu já faço essas coisas, então pra que vai me mandar? E na questão de ficar triste que eu nasci assim, ficar me perguntando por que eu nasci assim, por que logo eu, por que foi acontecer isso comigo, eu acho que, tipo assim, claro que você pode ficar, né? Tipo, uma noite, outra noite, você fica, porque querendo ou não é mais difícil as coisas. Mas eu acho que, desde novo, eu consegui ver que, tipo, eu não tenho braço, não tenho fêmur. Então, o que eu vou fazer? Vou viver. É meio que isso. Então, você tem que ir pra frente. Se você ficar chorando, não vai adiantar nada, vai mudar se você ficar chorando. Se você ficar deitado na cama, tipo, vou ficar aqui, nossa, por que eu nasci assim? Então, tipo, não vai resolver. Então, por isso que eu acho que eu já levantei e já fui pra frente. E, graças a Deus, eu tive minha mãe também, que me mostrou, tipo assim, não tem como você fazer outra coisa. Então você tem que fazer com aquilo ali. Você quer jogar bola profissionalmente? Quer jogar futebol, que no Brasil todo mundo joga? Você vai ter que arrumar um jeito de você jogar melhor. Mas você não vai aguentar correr. Então você vai ter que trocar um passe melhor. Você vai ter que ficar ali mais no meio de campo. E aí, crescendo, você vai vendo que algumas coisas realmente você não vai conseguir fazer. E você vai se adaptando às outras. Então, é meio que isso a minha vida. Olha, e que é impressionante, né? Porque tem muitas pessoas que não dá pra gente... A gente não consegue fugir da comparação. Sim. Que acabam se abalando muito mais por problemas assim que às vezes a gente pra se questionar se é problema de verdade ou não. Né? Fica se perguntando, né? E aí, eu acho que você sempre tem que olhar com a perspectiva boa, né? Tipo, olhar... Tanto que minha mãe hoje errou o caminho e eu falei, mãe, é livração. Então você sempre tem que pensar, tipo, igual ela tava falando, o carro quebrou. Nossa, eu tenho um carro pra quebrar, né? Tem muita gente que não tem um carro. Então acho que tentar olhar com uma perspectiva de outro ângulo, eu acho que é sempre melhor do que ficar olhando só o problema. E aí seu cérebro acaba focando só no problema, e aí você só pensa em problema e a solução nunca vem, entendeu? E a habilidade com os pés, eu tava olhando ele segurando o celular. Celular com o pé? Uau, eu fiquei assim, nossa, e assim, consegue mexer e tudo. Sim, digitar até rápido. Digitar, e assim, você naturalmente, lógico, foi desenvolvendo essa habilidade. Sim. As pessoas, como eu, se impressionam muito quando veem assim, uau. Demais. Eu fico até surpreso, porque, tipo, pra mim é uma coisa extremamente normal, como se eu estivesse mexendo com a mão, mas quando o povo olha, aí eu estou mexendo assim, tem vezes que eu mexo com a boca ou com o pé, e aí eu olho pro lado, tá todo mundo olhando. Aí você fala, meu Deus do céu, tipo... Com o nariz, tudo. E aí, isso, pra mim é bem normal, assim, mas todo mundo fica bem impressionado. As refeições, tudo você... A refeição eu como, eu coloco o prato no chão ali, deito, e consigo, que é a minha perna esquerda, ela tem uma flexibilidade muito grande. Então eu consigo pegar com um garfo e colocar na boca e comer. Como até rápido demais. Come, não me Mas tem que parar de comer tão rápido. Sim, mas você já chegou a pensar em alternativas, assim, nossa, eu vou tentar ver se tem tratamentos possíveis para que eu possa me adaptar? Você já chegou a tentar alguma experiência, assim? Sim, então, teve uma história legal, porque quando você vai pesquisar sobre braços robóticos e mecânicos, na internet, você pode colocar aí agora, próteses mecânicas para pessoas sem braço. Você vai achar no máximo, sei lá, 2, 3 de 1 milhão de coisas na internet. E você não consegue achar nenhuma informação mostrando. É muito difícil.
E aí eu estava morando em Nantucket, que é uma ilha. E eu fui e falei assim, pô, isso era de madrugada. Eu fui e falei, eu vou colocar aqui. Mas só voltando um pouquinho pra não perder, eu tinha visto um vídeo de um cara com a prótese. E eu falei, nossa, essa prótese parece ser legal. Mas na minha cabeça eu nunca quis ter um braço mecânico, porque eu sabia que não era tão bom. E eu quero ainda ter um braço igual vocês têm, que é, tipo, não precisa carregar, pode molhar, pode fazer várias coisas, não é pesado. E é isso. E aí eu fui e coloquei pedindo informações nesse grupo de Nantucket. E quando eu pedi, automaticamente uma mulher falou, por que você não queria um GoFundMe, que é a famosa vaquinha do Brasil? E em 3 dias já tinha $38 mil pra arrecadar, pra arrecadar um braço. E aí eu fui e fiquei assim, nossa senhora, não tem nem como voltar atrás. Até pra devolver esse dinheiro todo já é difícil, né? Que não tem um botão lá de clicar, refund todo mundo, tipo, devolver o dinheiro. E aí eu não queria falar pra essas pessoas que eu não queria o braço, porque elas já estavam tão mais engajadas do que eu conseguia ver na cara delas que elas queriam mais do que eu o braço ainda. Eu falei, então vamos bora pra frente. E aí foi indo. O dinheiro foi subindo, em 5 dias foi, sei lá, 50 mil, 60 mil. Aí eu fui receber uma doação de $95 mil de uma pessoa. Então, tipo assim, eu fui pra frente com essa história, mais pelo fato do que todo mundo tava tão engajado e eu não queria falar com elas. Gente, o braço não vai ser tão bom assim. Eu tinha meio que, não vergonha, mas receio de falar, né? Você já intuía que o braço não seria... expectativa nenhuma. Sim, a minha expectativa era... Eu sou bem realista com as coisas. Eu não gosto de criar, tipo, nossa, será que eu vou conseguir nadar? Será que eu vou conseguir fazer essas coisas? Não. Então, tipo, eu sabia que não ia ser tão bom. Até que conseguimos tirar o braço. Eu acho que foi, não sei se foi 180 mil na época. E quando eu peguei o braço, eu já vi que era aquele exemplo que eu te dei, né? A mesma coisa se você quiser pegar um Palio e correr contra a Lamborghini. Você pode treinar ali o máximo que você quiser, mas a Lamborghini no final vai ser melhor, entendeu? E aí, quando eu peguei o braço, pra tirar a minha blusa, eu demoraria 10 minutos. Ou às vezes eu nem demoraria. E pra tirar pra tirar a blusa com o pé, é tipo 20 segundos. Então, tipo... Eu fiquei meio que naquela ali, tipo, meu Deus do céu, não vai ser muito bom. E as pessoas, não, mas você tem que treinar, tem que não sei o que lá. Eu falei, não vai, não adianta. Você não se identificou e, assim... Sim. E é como esse exemplo que você tá dizendo, assim... Começou a demorar muito mais pra fazer certas coisas que pra você, no seu dia a dia, já... É coisa instantânea, né? Tipo, quem tem um neurônio bom, ele vai ver ali que, tipo, nossa, não funciona. E tem aquele negócio do Davi que você falou comigo, né? Que parecia uma armadura. Sim, Fala aí pra galera, que eu gostei não, bastante desse... Porque ele foi me contando a história e eu fiquei pensando, nossa, é igual a história de Davi com Golias, porque quando Davi chega pra lutar com Golias, o Saul tenta vestir a armadura dele em Davi. Davi era um menino e ele não, você vai enfrentar o gigante, veste essa armadura aqui. E Davi, não consigo lutar com isso. Calor, e assim, eu nunca tinha vestido aquela armadura. Pra você era a armadura de uma outra pessoa. Pra mim não dava. Tanto que essa comparação pra mim foi melhor que eu já escutei. Quando alguém me perguntar a próxima vez, eu vou falar isso. Porque realmente era tipo, é uma coisa pesada. Não é uma coisa, por exemplo, ela não consegue mexer todos os membros ao mesmo tempo. Por exemplo, você tá mexendo o dedo, a mão e o braço e tudo junto ao mesmo tempo. Lá eu tinha que apertar aqui, aí mexia o dedo. Aí eu tinha que apertar de novo, aí mexia a mão. Aí depois eu apertava, aí mexia o antebraço. Aí você imagina pra você tirar a roupa fazendo isso. Até com o seu braço é difícil. É verdade. Entendeu? É verdade. E aí, tipo assim, independente se eu treinasse bastante... Te limitou muito mais do que... Sim, e, tipo, pegar um copo, pegar essas coisas. A única coisa que era boa, que eu lembro que eu ficava assim, pegava o copo e ficava bebendo assim. Sim. Só isso que me ajudava. Mas tirando isso, não ajudou bastante, não. E talvez ajude quando você for nos parques de diversões. Conta isso. No parque de diversão? Será que eu conto? Conta. Tá então, aqui pra contar tudo. Mas aí se eu ficar muito famoso, já era. Não vai ter como usar essa tática mais. Nos parques de diversões, eu fui pra Disney, pro SeaWorld, pra Universal, pra esses lugares tudo. E eu não sabia que você tem que ter 3 membros. No mínimo 3 membros pra poder andar na montanha-russa. Além de ter o tamanho suficiente. Então, todos os lugares que eu tinha o tamanho suficiente, eu e minha mãe já montava e já ia. E no primeiro que nós fomos foi no SeaWorld, que é aquele da baleia e tudo lá. E a gente já tava, tipo assim, já se molhando já no brinquedo. E aí chegava alguém e falava, nossa, ele não vai poder ir porque ele não tem 3 membros e tudo.
E aí a gente já, tipo, meio que broxava ali, né? Já tava lá, tipo, já se molhando pra ir e não ia. Aí a gente foi em outro e a mesma coisa. Foi em outro, mesma coisa. E aí, no próximo dia, eu e minha mãe falou, não vai ter que criar uma solução aqui, né? Aí a gente foi no Fun Spot, lá no... Como é que fala? Lá em Orlando. E minha mãe pegou uma mantinha da Chloe e colocou no braço, na manga do... A Chloe é a irmã dele. É, a Chloe é minha irmã. E ela colocou a manta na manga da minha blusa. E aí colocou na manga da minha blusa e colocou a blusa, tipo, por dentro do short, assim, ou no bolso. Como se o braço fosse um braço morto. E aí eu consegui ir em 2 brinquedos. Um que é a maior... Como é que fala? O maior chapéu mexicano do mundo, que a minha alma tá lá até agora. E o outro, uma montanha russa que virava de cabeça pra baixo. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim mesmo, não. E foi isso. Agora todo mundo sabe Você deu um braço truque. com a mantinha da Chloe. Aí eu falei, agora você pode unir todos aí. Ninguém te impede. Não, aí eu fui essas 2 vezes pra nunca mais mesmo. Falei, já não dá certo, eu não vou mais não. Mas e aí você agora, você tá sentindo a necessidade de compartilhar suas experiências. Sim. E incentivando as pessoas de que tem mais vida para viver. Tem mais vida? E você vai começar a dar palestras e falar do seu histórico de vida, Sim. falar dos seus exemplos de superação. O que você pensa, assim? Como é que você espera? Quais são as suas expectativas nessas palestras? Então, minha expectativa, a principal é mostrar a galera pra ela viver o hoje. E quando você começa a viver o hoje, você meio que esquece dos outros problemas, né? E tem muita gente que tá vivendo o passado, com medo de fazer alguma coisa hoje, e tem muita gente vivendo o futuro, tipo, será que eu vou conseguir? Será que não sei o que lá? E quando você tá ali no agora, com as pessoas do seu lado, com a sua mãe, com a sua irmã, você meio que esquece isso, né? E por isso que, por exemplo, o próprio sexo é muito bom por causa disso, porque você tá vivendo o agora. Os cientistas falam que o sexo é a melhor coisa do mundo, maior energia que você tem, maior energia vital, por causa disso, porque você tá vivendo o agora. É quase impossível você tá ali pensando em outra coisa, entendeu? Então é muito bom por causa disso. E se eu conseguir mostrar às pessoas que viver o agora é a melhor coisa de tudo, eu acho que vai ser um trabalho bem feito. Sim, e assim, tem muitas pessoas que elas acabam, como você está dizendo, precisa viver o agora. Mas o agora delas está tão voltado para tantos problemas. Sim. Que elas não conseguem viver o agora bom. Sim. O lado bom do agora. Como que você pensa em alcançar essas pessoas e chamar a atenção delas para o que elas podem viver melhor? Eu acho que é o que eu falei um pouco mais cedo, né? Tentar mostrar a percepção para as pessoas que sempre vai ter o lado ruim e sempre vai ter o lado bom. Então sempre tenta olhar o lado bom. Se o carro atrasou, pensa que é um livramento. Se você, sei lá, caiu, quebrou a perna, tenta pensar que, tipo, alguma coisa ali você tem que aprender com isso, entendeu? Ver... Por exemplo, você vai andar de cadeira de roda, você vai ver que não tem muita acessibilidade. Então, se você tiver um carro, você não vai parar no lugar das pessoas que não têm acessibilidade. Então, você vai... Eu acho que tudo que acontece com você, ou é para aprendizado, ou é para você curtir. Eu sempre falo, se der certo, você curte, se não der, você aprendeu. Eu tenho essa frase aí que eu levo para mim também. E, assim, os planos para o futuro em relação à família... constituir família, o que você pensa, o que você idealiza para você? Então, acho que a família é a base de tudo, né? Primeiro vem Deus e depois vem a família. Então, para mim, é meu sonho poder ter uma mulher, ter filhos, ter uma família mesmo, entendeu? Porque eu acho que quando você tem uma família, quer dizer que, entre aspas, você conseguiu vencer ele. Você... É como que Deus ensina, né? Você tem que reprocriar, você tem que estar ali pra fazer o bem pras pessoas. E quando você tá na família, eu acho que tudo resolve melhor, na minha opinião. Tudo fica melhor. E você tem uma irmãzinha pequena, né? Ela tem quantos anos? 5 aninhos. A Chloe, ela tem 5 aninhos. Nossa, ela é enorme. Mas quase maior que eu. E hoje, eu creio que a preocupação embora você seja muito jovem, mas eu acredito que talvez você já tenha pensado nisso, já que pensa em ter uma família. Muitas pessoas se preocupam sobre essa criação dessa geração. Você considera que esse talvez seria um dos maiores desafios, assim, criar um filho nesse mundo de hoje não é fácil. Para você acha assim que esse talvez fosse seu maior desafio? Como é que você pensa? Então, acho que talvez, mas do jeito que eu fui criado, por exemplo,
Eu sei que não tinha muito celular, muita essas coisas, mas eu acho que quando você mostra pra criança o que realmente é bom, que você mostra que, tipo assim, se ela tem um problema, você não pode ficar muito mimimi, que hoje em dia as pessoas estão mais procurando o problema, né? Elas estão indo tentar ganhar um laudo ou alguma coisa, e realmente a criança talvez nem tem esse problema. Não tem um problema de fala, mas as pessoas colocam esse problema na criança. As mães e os pais estão deixando muito no celular, entendeu? Então acho que começando essas coisas assim, você consegue, se você tirar um pouco do celular, da tela, e realmente dar atenção ali pra criança, eu acho que é a melhor coisa. Então acho que não vai ser tão difícil, pelo menos pra mim, não. Acho que vai ser. É muita maturidade, né? Eu já achei assim, desde o primeiro contato que eu tive com o Igor, eu achei ele já muito maduro. Obrigado. Muito. Você acredita que o fato de você ter precisado superar tantos limites tão cedo forjou em você essa maturidade, esse jeito diferente de ver as coisas já tão novo? Eu acho que sim, eu acho que eu tive que, como que eu sempre tive que pensar fora da caixa e olhar de outro ângulo, eu acho que tudo que eu ia fazer, eu via que eu tinha que ou fazer melhor, ou nem ia pra fazer, entendeu? Então, quando você tenta sempre ser o melhor ali naquilo que você vai fazer, eu acho que muda um pouco. E também eu acho que a pessoa mais nova que eu converso hoje em dia, por exemplo, é a Chloe, que tem 5 anos. Todos os meus meios social tem mais de 30 anos, ou já é casado, ou já tem filhos, tipo... eu acho que naturalmente eu conversando com pessoas mais velhas do que eu fez eu ser mais maduro, na verdade. E, assim, quais são os seus planos para a sua vida profissional, assim, doravante? O que você pretende fazer? Então, profissional eu tô meio que lá e cá com os jogos, né? Porque o jogo, querendo ou não, é o que me dá o dinheiro hoje. Porém, eu quero... e eu gosto muito de competir, eu acho que eu acho que eu nunca vou parar de jogar. Porque é onde eu sinto que eu sou 100% normal ali. Mas eu quero poder ajudar o pessoal a falar com eles que existem outras coisas, pessoas que querem se matar, pessoas que estão com uma depressão muito forte, que acham que não tem outro meio, né? E eu acho que quando eu começar a falar isso, eu acho que vai ajudar um pouco. E eu acho que naturalmente, quando eu começar a fazer isso, já vai ter que vir mais palestras, mais podcasts, mais tudo, pra todo mundo vai querer escutar um pouco, querer ser ajudado, entendeu? Porque, querendo ou não, esse processo meio que já começou na sua vida. Já começou. Porque você estava compartilhando conosco que depois que você começou a divulgar um pouco da sua história nas redes sociais, algumas pessoas já inclusive chegaram a compartilhar com você que estavam pensando em se matar e desistiram. Como é que foi ouvir esse testemunho e passar por essa experiência? Então, muitas pessoas, tipo, ucranianos, todo mundo, de tudo quanto é parte do mundo, na verdade, manda mensagem pra mim. Teve um específico que eu me lembro até hoje, que ele mandou mensagem pra mim e falou assim, eu tinha acabado de comprar uma corda e eu já estava prestes a me matar. Uau. Prestes a me enforcar. E eu vi um vídeo seu na praia, tipo, em cima de uma prancha. Mal ele sabia que eu tava levando um pau lá. Ele quase matando a mãe dele, Então, que não sabe nadar pra ajudar ele. Sim, então, tipo assim, quando eu recebi essa mensagem, eu vi que, tipo assim, eu não quis motivar ele. Eu não quis motivar ninguém. Mas só de eu estar vivendo, eu estava motivando. E aí, minha mãe sempre falando que eu tinha que palestrar, tinha que falar pras pessoas e tudo. Mas eu acho que é sempre no tempo de Deus, né? E aí eu fui conhecer um cara que ele falou, cara, por que você não vai falar? Por que você não começa de uma vez? E aí, juntou também, graças a Deus, que o Wagner, que é dono de um evento que chama Summer Revolution, ele falou, mano, vou colocar você pra falar lá. E aí eu falei, começou, né? Então, bora lá. Quando você recebeu o convite, você pensou assim, o que eu tenho que organizar? Como é que eu tenho que falar? Como é que você está se organizando para essa... Então, a primeira coisa de tudo, antes de pensar nas histórias que eu ia contar, antes de pensar como que ia ser, eu queria ver qual imagem que eu iria passar. Se era a imagem de um coitadinho que tá ali sendo vitimista, ou se era a imagem minha real. Que eu acho que se eu subir lá e ficar falando mentira, ou ficar, tipo, mostrando uma pessoa que eu não sou, rapidamente o povo ou não vai gostar, ou vai ver que é mentira aquilo ali. Tipo, como que eu vou falar que, tipo, eu fico em casa, sozinho e tal, não curto. E aí, quando vê, eu tô na festa bebendo e desmaiando na festa. Entendeu? Então, eles vão ver que... E é isso que eu acho que eu gostaria de passar. Passar que eu sou uma pessoa pra frente, que eu vou viver, e é isso. E aí, depois disso, foi tranquilo montar a palestra, assim.
Tá, essa palestra vai ser quando? Vai ser dia 24 agora. Dia 24 no próximo... Esse sábado agora. Próximo sábado, sim. Vai ser na TDM Church. TDM Church. Sim. E qual horário? Vai ser de 8 da manhã às 8 da noite. Então eu não sei exatamente se eu vou palestrar a parte da manhã ou a parte da tarde, mas ainda estamos vendo ainda. Mas quem quiser acompanhar teu testemunho, tua história de vida... Quem quiser, vai lá. É só chegar lá. Dia 24, compra... Eu vou colocar aí pra vocês comprar o ingresso, vocês compram o ingresso e vai lá pra me ver. Vai ser bom. É a primeira de muitas. Compartilhar um pouquinho da minha história lá. A primeira de muitas. A gente tá quase chegando ao final do programa, queria ter muito mais tempo. Não, nós vamos mas queria te perguntar, eu ouvi você falando de Deus algumas vezes, e eu queria que você respondesse pro ouvinte, quem é Deus pra você? Deus pra mim é tudo. É tudo. Tudo, literalmente tudo. Respiração, seu corpo, tudo que você faz, eu acho que ele é tudo mesmo. Então não tem como falar mais do que isso. É tipo, pra mim ele é tudo. Tudo que eu faço é pra ele, entendeu? Eu meio que tento seguir os passos, né, que a Bíblia fala, por exemplo. Ser uma pessoa melhor e poder ajudar as outras pessoas. Então, quando eu subir na palestra, às vezes, eu quero que ele fale por mim. Que eu acho que vai ser muito bom conectar as pessoas. E, por exemplo, quando você vê a vida de Jesus, foi tão boa, né? Mostrando que a vida é melhor do que todo mundo acha. A vida pode ser tranquila, pode ser de boa, pode ser simples e ter muito amor. Eu acho que, por isso, Deus pra mim é isso, é tudo. Tudo. E o que eu gostaria que você compartilhasse uma mensagem final para todos aqueles que estão nos ouvindo. O que você acha que hoje, se você tivesse um conselho para dar para alguém que está desesperado, que acha que não tem mais saída, não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel, o que você teria para dizer para uma pessoa dessa que estivesse na sua frente agora? Então, eu diria para essa pessoa para tentar observar qual é o problema realmente e ver se é um problema real ou se é um problema só da sua cabeça. Porque dependendo, se for um problema da sua cabeça, você tem que ver como que você vai tentar resolver aquilo ali. E eu acho que nas percepções, falando de percepção, eu gosto muito de falar, eu gosto de dar exemplos. Por exemplo, eu estou usando um short, uma calça agora pra mim. Porém, se eu colocar em você, vai virar o quê? Um short. Então, eu acho que é isso. Tente sempre ver o lado melhor. Sempre vai ter um lado melhor. E quando você tentar viver o agora, automaticamente você vai meio que se levantar. Você não vai pensar como vai ser. Porque a maioria das coisas, das ansiedades, são de pessoas que estão pensando mais no futuro. Ou um pouco no passado. Então, tenta viver o agora e tenta ver um lado bom da vida. Acho que é isso. Um verdadeiro guerreiro. E faz jus ao nome. O nome Igor significa, um dos significados possíveis, eu sei porque era um nome que eu na minha família, com minha mãe, a gente se enamorava muito para colocar no meu irmão, mas ele acabou tendo outro nome. Protetor de um exército. Sério? Um dos possíveis significados. Massa. Protetor de um exército. E, assim, com toda essa força, com toda essa coragem, o Igor demonstra que ele realmente acaba levantando um exército de pessoas que precisam de um espelho para que possam se inspirar. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Foi um prazer estar aqui com você. Para nós que foi um prazer. Deixa teu contato, fala novamente da palestra, nos diz que horas que nós podemos estar lá para acompanhar tudo e te conhecer melhor. Então, o evento vai ser agora dia 24 na TDM Church. Ele começa às 8 da manhã e acaba às 8 da noite. Às 8 da noite, sim. E... Como é que é o nome do evento? Summit Evolution. E esse evento são de empreendedores, são de business, tem várias pessoas. E eu estou lá para falar mais a parte motivacional e mostrar que mesmo essas pessoas que têm vários business, elas têm muito mais problema do que muita gente, né? E mesmo assim você consegue resolver as coisas. Eu acho que esse é o meu objetivo lá. E então eu espero ver vocês lá. E minhas redes sociais é igordesouza.life, Igor com H, pra geral não se perder. E lá eu tô postando vídeo diário de como eu faço as coisas, como que eu mexo no celular com a boca, como que eu brinco com a Chloe, por exemplo. Ela fez eu descer um escorregador um dia desse. E é isso. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado, Igor. Que obrigado. Deus te abençoe em tudo. Que muitas portas se abram para que você compartilhe muito dessa experiência fantástica com todos nós. E que todos os dias alguém ouça essa mensagem de esperança que você carrega consigo. Espero que sim.
Privilégio. Muito obrigada e volta sempre. A gente quer sempre saber mais. Não, bora conversar mais. Ok, tá convidado já. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Algo a Dizer.